Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais uma reunião magna do CEPET, as nossas reuniões de terça-feira. E hoje eu tenho o prazer de ter o Dr. Gilberto Friedman conosco. O Gilberto é formado no mesmo ano que eu, então nós temos a mesma idade e o mesmo tempo de formação. Nós nos formamos há 40 anos atrás, né, Gilberto? E o Gilberto é filho, praticamente, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve toda a sua formação, praticamente, lá no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Fez a sua residência, a sua pós-graduação, mestrado, doutorado. E o Gilberto fez uma coisa que eu me lembro até hoje de ter ido num congresso da Bahia, quando eu não tive a mesma oportunidade. Curitiba sempre foi muito mais atrasada em formar médicos intensivistas que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul forma médicos intensivistas de alta qualidade muito antes de existir a especialidade de medicina intensiva, né? Certamente é a cidade que tem uma maior densidade de bons médicos intensivistas formados, principalmente ao redor do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O Gilberto iniciou a sua formação lá, mas hoje ele é responsável pela formação aí de dezenas de médicos intensivistas. Ele fez um fellow com o Jean-Louis Vincent na Bélgica. Se eu não me engano, você acho que deve ter sido o segundo, né? Depois do Flávio e do Marcelo, a fazer o fellow. Depois você me corrige isso. Então, vocês foram desbravadores de poder trazer, de alguma forma, uma formação da medicina intensiva fora do país, quando isso praticamente não existia de uma forma formal aqui, de trazer isso para o Brasil. A gente trabalhou muito tempo juntos na MIB. O Gilberto me ajudou bastante. Ele foi editor da RBTI durante muitos anos. A RBTI ela foi indexada, toda a indexação da RBTI foi iniciada pelo Gilberto. Quando ele entregou a RBTI, ela já estava praticamente indexada no Medline. Então, ele tem também esse papel importante na nossa sociedade, entre tantas outras, né? Ele é hoje professor titular, é um dos poucos professores titulares de medicina intensiva que nós temos no Brasil. Então, é uma honra ter você conosco, Gilberto. Muito obrigado pelo convite. E ele vai falar sobre compensação hemodinâmica do paciente em choque, como restabelecer fluxo e perfusão. Esse foi um título meu. Ele não parece ter gostado muito, mas ele tem o jeito dele, e certamente é mais certo de poder fazer as coisas. O Gilberto é muito respeitado entre nós. E obrigado mais uma vez, Gilberto. A palavra está com você. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Álvaro, né? A gente é parceiro há muitos anos, e principalmente na MIB, eu diria que tem uma parceria que é muito boa, né? Que a gente sempre foi brigão pela formação. Eu estou vendo um monte de gente aí fazendo residência ou curso de especialização, né? E o Álvaro e eu sempre fomos muito preocupados com a formação, né? E nesse sentido, a gente teve parcerias desde discussões em assembleias e também na comissão de formação, né? Realmente foi muito bom trabalhar com o Álvaro, né? Inclusive, a nossa última participação na comissão de formação foi a que gerou, vamos dizer assim, qualificou melhor os centros e fez o programa inclusive de acesso direto, né? Melhoramos o programa de acesso direto, que era para ser 4 anos, mas isso é uma história que não vamos discutir hoje, né? Mas foi um trabalho bem legal, né? E o Álvaro que liderou isso. Então, o Álvaro tem o maior mérito, não eu.
Quanto à minha formação, realmente, a formação de intensivista foi anterior à residência, né? Na verdade, eu ajudei a criar as residências do Rio Grande do Sul, as primeiras duas, né? Que foram as primeiras do Brasil, inclusive, que é a da Santa Casa e do Clínicas, foi uma diferença de 1 ano, que serviram de modelo para o MEC, que foi o modelo que perdurou, né? Que era de 2 anos com pré-requisito. Então, as primeiras residências foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Dito isso, vamos tocar, né? O Fellow, falou do Fellow para me te corrigir, né? O Marcelo, eles fizeram 3 meses só. Eles foram fazer trabalho experimental com o Raibo. E eu fui fazer um Fellow de pesquisa mesmo, aí foram quase 3 anos, né? E aí eu fui o primeiro mesmo, né? Nesse sentido, eu fui o primeiro. Vamos lá. O objetivo de nós ressuscitarmos os pacientes, obviamente, é restaurar a perfusão tecidual. Nós avaliamos a perfusão tecidual mais ou menos, pessoal. A gente não consegue ir lá dentro, né? Perfusão é a passagem de um líquido por um tecido, no caso sangue, oxigenado. Então a gente avalia o antes e a gente avalia o depois. Algumas variáveis hemodinâmicas, macrohemodinâmicas, outras de conteúdo de oxigênio. A distribuição a gente avalia mal, né? A gente avalia o rim, e eu vou falar alguma coisa de diurese. Microcirculação, muito pouco. E tempo de enchimento capilar não é exatamente microcirculação, é perfusão periférica. Tá? E a gente avalia variáveis de extração de oxigênio, que é o depois, né? Muito bem. Todos vocês conhecem esse cartoon, esse desenho, né? Que é derivado de estudos experimentais, né? Quando o transporte de oxigênio diminui, por hemorragia, por depressão miocárdica, por uma combinação disso, como na sepse, vai chegar um momento que esse transporte é crítico a ponto de o consumo de oxigênio começar a diminuir. Ou seja, o aporte de oxigênio não consegue mais manter o metabolismo celular. Né? Essa fase, que a gente diz que é DO2 independente, é uma fase onde a extração de oxigênio aumenta muito, vai aumentando para manter, então, a capacidade de manter o metabolismo celular, manter o VO2. Tá? Esse momento crítico ele é marcado experimentalmente por um aumento agudo, sharp, do lactato. Né? Que é o que a gente vê em estudos experimentais, como o que eu vou mostrar. Esse aqui é um estudo antigo, de modelo de tamponamento cardíaco, vai baixando o DO2, ou seja, no caso, o índice cardíaco, e chega um momento que esse limiar crítico é atingido e o lactato sobe rapidamente. Então, o lactato é um marcador desse momento. A gente vê isso nos nossos pacientes, sim. Não da forma tão óbvia como no modelo experimental, mas quando ele está ressuscitando, ou seja, aumentando o DO2, né, esse paciente vem com lactato aumentado, né, à medida que a gente vai ressuscitando, ele tem mais disfunções orgânicas agudas, obviamente, né, ele vai ter lá uma oligúria, ele vai ter um quadro respiratório, né, ele vai estar com hipotenso, etc. Ele vai ter disfunções orgânicas. À medida que a gente ressuscita, né, ou seja, eu aumento o DO2 e atingir o pico de ressuscitação, eu aumento o DO2 e o VO2 já não aumenta mais. Nesse momento, o lactato já está tendendo a normalizar e o número de disfunções orgânicas agudas diminui. Isso é o que a gente vê quando a gente trabalha na UTI ou mesmo na emergência, usando clínica, né? Um paciente com choque hemorrágico, por exemplo, a gente vê a mesma coisa. Para avaliar a perfusão, nós podemos usar o exame clínico. Não é para desprezar a clínica, a gente vai lá,
A gente valoriza a taquicardia, a gente valoriza a pressão, etc. Mas não é suficiente. Nós precisamos de outras variáveis, sejam elas metabólicas, como lactato, de oxigenação, como saturação venosa de O2, a diferença de CO2 veno-arterial. Antigamente usávamos a tonometria gástrica e agora está se tentando, né, tornar a microcirculação um alvo de avaliação, né, que ainda é experimental, ainda é mais para estudos de pesquisa. Vamos começar com a pressão. A pressão de perfusão da maioria dos órgãos vitais é refletida pela RPM. Tá? Isso é verdade para nós, seres humanos saudáveis, que estamos de pé, principalmente, onde a PVC é zero. Ok? Então, a PAM menos a PVC, que é a pressão de perfusão média, é igual ou semelhante a PAM. Tá? Mais do que isso, a perfusão de órgãos se mantém estável porque a autorregulação é muito poderosa. A autorregulação é muito mais baseada na pressão, muito baseada na resistência, que é na quarta potência. Então, a PAM oscila bastante, né? Mas existe um mecanismo de autorregulação que permitem manter a perfusão. Eu já adiantei a questão da resistência. Se a PAM fosse igual à perfusão, eu não poderia ver essa nuvem nesse gráfico da PAM com o transporte de oxigênio. Infelizmente, não existe relação óbvia da PAM com o transporte de oxigênio, porque enquanto se perde volume de sangue circulante, seja por sangramento, seja por hipovolemia relativa, a PAM se mantém por um aumento proporcional da resistência, de novo, eu vou destacar na quarta potência. Por isso que resultados de estudos como o do Rivers, se vocês fossem analisar o estudo do Rivers, tem 63 pacientes no estudo, que são os mais jovens. Tá? Por definição, eles entraram no estudo porque eles tinham hiperlactatemia e não hipotensão. Eram dois critérios, hipotensão ou hiperlactatemia. Esses pacientes, inclusive, estavam adrenérgicos, hipertensos, sépticos, hipertensos, com hiperlactatemia. E esses são os que mais morreram no estudo. Jovens, hein? Por quê? Porque, apesar de eles estarem no estudo, os médicos fizeram uma ressuscitação menos agressiva. Muitos não seguiram o protocolo com rigor, prolongando, provavelmente, a hipoperfusão. Estudos fisiológicos como esses do Bourgoin e do Dubin mostram como a PAM é limitante para avaliar a perfusão. Se nós aumentarmos a pressão arterial, por exemplo, da noradrenalina de 65 para 85, né, nós não conseguimos ver diferenças em estudos fisiológicos, isso em seres humanos, do lactato, né, da diurese e nem da microcirculação, como o estudo do BIM. Né? Então, não existe uma relação óbvia entre perfusão e PAM. Até por isso que estudos como esse, que foram feitos para avaliar níveis diferentes de pressão arterial e tentar verificar se isso traria um benefício, não mostram diferenças de sobrevida, né? Níveis mais altos versus níveis mais baixos. Nesses estudos, tem ali um ruído sugerindo que pacientes com hipertensão crônica, no grupo de pressão mais elevada, tinham menos possibilidade de menos fazer diálise. Isso não foi confirmado com clareza em estudos posteriores, mas tem esse ruído ali sugerindo. Talvez quem está pacientes crônicos, setados com uma pressão para cima, talvez se beneficiassem de uma pressão mais alta. Mas isso é especulativo ainda, não é confirmado. Talvez a gente tenha que passar para, no futuro, os estudos, para esse conceito, que é um conceito que a gente explora pouco, que é de pressão de perfusão média, que é pressão arterial média menos a PVC. Tá? Na verdade, se os nossos pacientes tiverem uma PVC alta, e vocês devem medir a PVC por isso,
A PM pode estar razoável, mas a pressão de perfusão dos órgãos não vai estar, não. Ela vai estar baixa. Por exemplo, esse estudo do Osterman mostra que esses pacientes desenvolvem mais insuficiência renal. Esse é o conceito que a gente aplica no cérebro, aplica na hipertensão intraabdominal, mas esquece de aplicar beira-leito do ponto de vista global, né, dos órgãos, que é a pressão média de perfusão. É óbvio que eu não estou dizendo para vocês que a gente pode ser permissivo com a pressão e deixar os pacientes hipotensos. O tempo que um paciente fica hipotenso tem uma óbvia relação com mortalidade mesmo em UTI, né? Óbvia. Tá? Mas fica esse incômodo que eu estou botando na cabeça de vocês, que pressão não é, infelizmente, não é a medida tão boa de perfusão, apesar de estar na cabeça, né, dos médicos, inclusive, muitas vezes, isso é ensinado nos bancos escolares. Né? Essa pessoa falava isso nos anos 50, né, que na mente dos médicos a pressão arterial é a principal medida de adequação da função circulatória. Mas não é. Né? Pessoas em choque grave podem ter pressão arterial normal, porque, né, o simpático, a resistência vascular sistêmica aumenta muito e mantém a pressão. E muitas vezes tem pacientes ou pessoas com pressão arterial baixa, muito baixa, PAMs baixas com 50, 45, e elas estão bem do ponto de vista perfusional. Quem dizia isso era o Guyton. O Guyton já falava isso. Débito urinário. O médico não gosta de ver, né, oligúria, né, redução do débito urinário. A redução do débito urinário é um bom marcador de choque no início, mas não é um bom alvo de ressuscitação. Entretanto, os médicos frequentemente dão volume porque o paciente está oligúrico. E eu estou falando isso em ambiente de UTI agora. É visto como um sinal de que o rim está hipoperfundido. E toca volume. Infelizmente, isso não é verdade. A oligúria é uma manifestação renal muito mais complexa do que simplesmente hipoperfusão renal. E, na verdade, em metade dos casos, dar volume não aumenta a diurese. Existem outras razões para o paciente estar oligúrico. Então, esse é um estudo simples que o Vinícius fez, um ex-residente meu, onde nós observamos pacientes que receberam um desafio hídrico e vimos se ele é respondedor renal ou não respondedor renal. Respondedor renal, simplificando, é aquele que aumenta a diurese depois de um desafio hídrico. Vocês viram que quem é que foi respondedor renal? Quem tinha alterações hemodinâmicas ou metabólicas de hipoperfusão. E com a medida que foi desafio hídrico, esses parâmetros melhoraram. Olha o delta PCO2, por exemplo, que é o último parâmetro. Passou de 5,7 para 2. Nos outros até piorou. Muito bem. Hipoperfusão aguda pode ser definida, então, como um desequilíbrio entre a oferta, né, e o consumo, a necessidade e a entrega. Né? Qual é uma variável simples que avalia isso, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio? Né? Que ele é importante, porque esse equilíbrio é o que garante que a produção de energia é gerada de forma estável, permanente. É a taxa de extração de oxigênio. Né? A taxa de extração de oxigênio é que mostra esse equilíbrio. Nós avaliamos a taxa de extração de oxigênio à beira-leito, né? Nós medimos. Não, a gente não mede isso usualmente. Você sabe disso. A gente simplifica. Né? Nós medimos a saturação venosa, e eu não vou entrar em todo esse, né, em todo esse conceito, mas eu simplificando,
Quando nós mantemos os nossos pacientes com uma saturação arterial próxima de 100%, tendendo a 1, a saturação venosa, seja ela central ou mista, ela torna-se um espelho da taxa de extração. Né? Um aumento na taxa de extração tem que resultar na redução da saturação venosa, seja ela mista ou central. Tá? Eu não vou entrar muito nisso. Tá? Tem que ser interpretada? Óbvio que tem. Né? Se a saturação venosa estiver diminuída, eu tenho que perguntar primeiro se o meu paciente não está hipoxêmico, né? Nós não vamos ter uma taxa de extração normal com hipoxemia. Ok. Muito difícil que a gente mantenha nosso paciente hipoxêmico. Se tiver, corrijam. A partir daí, eu começo a avaliar nesse braço aqui. Eu sei que agora meu paciente tem uma taxa de extração de oxigênio aumentada. Eu sei que tem um desequilíbrio. Pode ser num componente do transporte de oxigênio? Pode. Anemia, por exemplo. Um débito cardíaco inadequado, e alguém falou que não tem número, e é verdade, ele pode ser alto ou baixo, eu estou falando inadequado, insuficiente. E pode ser um aumento do consumo de oxigênio. O paciente, por exemplo, está acordando de um pós-operatório, de uma anestesia, ou está tendo uma convulsão, por exemplo. Né? Esse é um exemplo de uso da saturação venosa não em choque. Né? Esse é um estudo que nós publicamos já faz vários anos, onde os pacientes que tinham falha na extubação, eles tinham uma queda, ou eles aumentavam muito a taxa de extração de oxigênio, porque eles estavam tentando compensar um desempenho cardiovascular que era ruim. Né? Então, eles tentavam manter o metabolismo, né? No caso, aqui era esforço físico, a extubação, e esses falharam. Então, saturação venosa é um marcador de desequilíbrio DO2, VO2. O balanço não está correto, pode ser uma entrega insuficiente, baixa, ou pode ser um problema de captação também, que é a hiperóxia venosa, que é um tema também para ser explorado. Né? Então, quando nós temos hipóxia venosa, os pacientes morrem mais. Quando nós temos hiperóxia venosa, os pacientes também morrem mais. Nos dois casos, nós temos um desequilíbrio. Nesse, temos um desequilíbrio perfusional, e nesse, nós temos um desequilíbrio de aproveitamento de oxigênio. Muito bem. Ainda assim, quando a gente fala em hipoperfusão, nós continuamos usando o lactato como esse marcador. Mesmo esses estudos, como Andrômeda, o que foi apresentado, todos eles partem de um paciente hiperlactatêmico. Nós ainda não temos uma variável isolada que sugira a hipoperfusão melhor que o lactato. O lactato tem outras limitações que eu vou passar adiante. Todos vocês conhecem esse tipo de figura, né, que é a do clearance do lactato. Os pacientes que melhoram, que sobrevivem, clareiam seu lactato, e pode ser choque cardiogênico, como nesse estudo Flávio Alves, que foi residente na Santa Casa há muitos anos atrás. Choque séptico, esse é um estudo antigo meu, ainda do tempo que eu estava com o Johnny Vansan. Ou em trauma, que é do Calvete, que é um colega de Passo Fundo que fez mestrado comigo. Em todos os casos, nós temos figuras parecidas. Os sobreviventes clareiam rapidamente o lactato, né? Tendendo a uma normalidade próximo de 2, mas isso é uma tendência. Então, é muito difícil um paciente ter choque com lactato que está normal ou sempre normal. Esse é um exemplo do estudo do GAN, né, onde a mortalidade dos pacientes, ainda que precisando vasopressor, eles eram sépticos, vasoplégicos, eles precisavam de vasopressor porque se queria manter uma pressão de perfusão razoável, mas eles nunca tiveram lactato elevado. Mortalidade muito baixa. 5, 6, 7%. Naqueles que tiveram apenas um lactato elevado, pelo menos um lactato elevado em 24 horas, a mortalidade era a que a gente conhece.
né? Muito mais elevada, 30%, 40%, 50%. Então, quando o lactato está normal, eu tenho uma fisiologia boa, que está íntegra. Fluxo periférico mantido, tônus adrenérgico equilibrado, microcirculação, mitocôndria viáveis, aproveitamento de oxigênio, um fluxo hepatoesplâncnico também está bom. Baixa mortalidade, mecanismo adaptativo, apesar da vasodilatação. Né? Para o lactato estar normal, os processos fisiológicos precisam estar ok, funcionantes, íntegros, mesmo que a produção esteja aumentada. Quando o lactato está aumentado, isso, na maioria das vezes, isso é choque verdadeiro. Na maioria das vezes. Falha mitocondrial, piora do fluxo periférico, deterioração do fluxo hepatoesplâncnico, tônus adrenérgico descompensado. Esse é um exemplo de um estudo que mede isso, do André Meregali, que foi meu aluno de mestrado, onde a gente avaliou pacientes de transoperatório e pós-operatório imediato na UTI, tá? Que, pelo critério de entrada do nosso estudo, era um estudo observacional, eles tinham que ter um trans-ok. O que é trans-ok? Não precisaram de vasopressor, mantiveram a pressão arterial média, urinaram, né? E não tiveram taquicardia extrema, não passaram de 120 de frequência cardíaca. Um trabalho super simples, super simples. E, ao chegar na UTI, as primeiras 2 horas, eles tinham que ter os mesmos critérios de um trans tranquilo, né? Diurese, etc. Vocês viram que os não sobreviventes tinham um lactato mais elevado, não clarearam o lactato, enquanto que os sobreviventes tinham um lactato que clareou, que foi diminuindo. Aí isso foi, obviamente, diferente. Né? Então, o lactato, ele é um marcador disso. É claro que o lactato também pode marcar outras coisas que não necessariamente circulatórias. Esse é um exemplo do estudo do Wagner Medel, tá? Que eu orientei no mestrado dele, onde a gente estudou o metabolismo mitocondrial linfocítico. Então, a gente selecionou pacientes já ressuscitados, com choque séptico, mas que continuavam hiperlactatêmicos. E nós avaliamos o metabolismo linfocítico para avaliar a respiração celular, pessoal. Nada mais. E a gente mostrou, nesse estudo, que eles tinham, então, um déficit, né, de aproveitamento de oxigênio. Tá? Foi o único marcador que explicava a hiperlactatemia deles era alterações do complexo 1 da respiração, principalmente esse, né? Mostrando, respiração celular, mitocondrial, mostrando que eles nós explicamos a hiperlactatemia por uma lesão, digamos, do funcionamento mitocondrial. Entretanto, claro que é atrativo guiar a ressuscitação para o lactato pelos motivos que eu falei. Né? E vários estudos fizeram isso, principalmente em torno de 10 anos atrás, né? Como esses trabalhos que estão nessa meta-análise, sugerindo que guiar a ressuscitação pelo lactato é atrativo, realmente, é potencialmente benéfico. Tá? O melhor estudo é o do Janssen, do grupo de Ian Baker, que bate na trave, se quiserem usar estatística, né? Que guiar para o lactato houve diminuição de mortalidade. Mas também houve um uso de inotrópicos melhor, um tempo de ventilação melhor. Né? Então, ele tem uma sinalização de que guiar a sua situação para o lactato poderia ser benéfico. Né? Esse é o melhor estudo, se vocês quiserem ler. Contudo, o lactato ele é muito mais complexo que isso. Né? Ele é o mensageiro da morte, como Antígona. Né? O lactato avisa o teu paciente, do ponto de vista fisiológico, não está legal. Do ponto de vista, pode ser perfusional, pode ser celular, ele não está bem. Ele traz más notícias, mas ele não te diz o que está acontecendo. Não te diz. Para dizer o que está acontecendo, eu preciso de mais. Então, o lactato alto não é um sinal garantido de metabolismo anaeróbico ou choque, portanto. Né? Precisa ser interpretado. Eu posso ter, então, um paciente que tem a sua produção de lactato aumentada, eu preciso identificar se é anaeróbico ou aeróbico. Anaeróbico, então, nós estamos falando de hipóxia tissular. O aeróbico pode ser outros mecanismos, produção endógena, inflamação,
estimulação adrenérgica, então aceleração da glicólise anaeróbica, e até a inibição da piruvato desidrogenase, que é vista em estudos mais experimentais. E tem a diminuição do clearance de lactato, disfunção hepática e diminuição do fluxo hepático, que em choque acontece. Inclusive, tem mecanismos sincrônicos, né? Para explicar a hiperlactatemia num paciente, por exemplo, com choque séptico. Ele tem estimulação adrenérgica, ele tem inflamação, mas ele também pode ter hiperfusão, e certamente ele tem disfunção hepática, seja por lesão direta, né, ou por diminuição do fluxo hepático, que é um mecanismo compensador, né, de redistribuição de fluxo. Ok. Então, vamos olhar esse mesmo estudo que eu já mostrei ali num outro cartoon, no outro slide. Vamos olhar esse estudo e eu vou começar a trazer para o que precisa ser interpretado. Esse é um estudo onde os pacientes que sobreviveram clarearam o lactato, mas 24 horas depois, 40% desses pacientes ainda tinham lactato anormal. Eles estavam bem, ressuscitados, sobreviveram, saíram da UTI, saíram do hospital, tá? 28 dias eles estavam vivos, tá? E o lactato, 24 horas depois, em 40% deles era normal ainda. Então, o lactato, a hiperlactatemia precisa ser vista com olhos, né, um pouquinho mais aguçados, né, uma visão mais detalhada. Esse é o estudo do Gattinoni que mostra exatamente isso. Uma forma de olhar e interpretar o lactato. Vocês vejam aqui, pacientes com hiperlactatemia com saturações venosas baixas. Ou seja, eu tenho um desequilíbrio de O2 e O2 e o lactato está elevado. Eu tenho disfunção orgânica e eu tenho mortalidade elevada. Veja que todas as curvas são em U. Isso está sinalizando que eu tenho hipóxia tissular nessa parte da curva. Quando eu tenho as duas variáveis normais, menos disfunção orgânica e mortalidade menor. Quando eu tenho lactato elevado e com hiperóxia venosa, ou seja, eu tenho um desequilíbrio de O2 e O2 por incapacidade de aproveitamento de oxigênio, então não é um problema circulatório, não é um problema perfusional, eu também tenho muita disfunção orgânica e eu também tenho aumento da mortalidade. Eu mostrei um outro estudo que mostrava exatamente a mesma coisa, quando eu falei, eu destaquei hiperóxia venosa. Vocês viram, então, essa é uma forma de interpretar o lactato. Mas vamos mais adiante. Se meu paciente tem hiperlactatemia, eu preciso tentar, então, entender se o mecanismo é hipóxico ou não hipóxico. Como é que eu faço isso? Eu preciso avaliar outras variáveis. Né? Quais são essas variáveis? É exatamente o que nós estamos falando. Saturação venosa, perfusão periférica, delta PCO2 e, por que não, a clínica. Não jogo fora nunca a clínica. Se essas variáveis não estão alteradas, ou pouco alteradas, eu talvez tenha outra explicação, que é a produção endógena, inflamação, etc., que eu já falei. E fontes obscuras, microcirculação e mitocôndria. Né? Então, eu preciso interpretar, eu preciso fazer, então, um jogo multimodal. Vamos dar uma olhadinha em transporte de oxigênio, então. O principal componente do transporte de oxigênio é o débito cardíaco. Tá? Depois a hemoglobina e depois a saturação arterial, que na verdade os dois juntos é o conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco é a principal variável. Muito bem. Alguém já falou, né, que medir o débito cardíaco talvez não seja tão importante. Não existe débito cardíaco normal. Então, fisiologia ainda. Atividade metabólica, física, idade, tamanho do indivíduo, tudo muda o débito cardíaco. E muda durante o dia, inclusive. Tá? Então, o débito cardíaco depende do VO2, em situação fisiológica, que determina qual é o nível de fluxo sanguíneo que precisamos, é a necessidade de oxigênio. Tá? Tanto é que quando a gente olha pacientes com choque séptico, isso é um trabalho que eu orientei um grupo de estudantes da Itália, vejam que o débito cardíaco de sobreviventes e não sobreviventes não é diferente. Os dois são hiperdinâmicos, sem índice cardíaco, né? São semelhantes. Tá? O débito cardíaco inicial em choque séptico nem é um bom preditor de desfecho. Vocês não vão dizer
que um paciente vai morrer mais ou menos, porque o índice cardíaco dele está 4, o índice cardíaco dele está 3,5 ou 4,5. Não tem um valor recomendado, portanto, para um paciente com choque séptico. Ele tem que ser interpretado. Eu tenho que dizer se ele está adequado ou inadequado. E eu preciso de outras variáveis, metabólicas, né, circulatórias, oxigenação. Bom, uma variável que avalia a adequação do débito cardíaco, e é fácil de se fazer a beira-leite, é a diferença veno-arterial de CO2. O famoso delta-PCO2. Tá? O CO2 é um produto final do metabolismo aeróbico. Né? É mais ou menos como o carro, pessoal. Se eu consumo gasolina, eu produzo escapamento. Gasolina seria o meu oxigênio, escapamento seria o meu CO2. Né? Se eu não tenho gasolina, eu não produzo CO2, eu não produzo fumaça. Ok? Se eu zerar. Tá? Bom, por que então que a diferença veno-arterial de CO2 explica um débito cardíaco inadequado, eu vou chamar de lento na microcirculação? É pelo fenômeno de estagnação. Né? Maior quantidade de CO2 passa dos tecidos para a hemoglobina, para o sangue. Tá? É o fenômeno do ônibus, eu sempre brinco, né? É o fenômeno do ônibus. Se o ônibus passar rápido na parada, o CO2 não consegue entrar na hemoglobina. Se o ônibus parar, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então, isso é o que a gente chama de fenômeno da estagnação. Tá? Então, se o débito cardíaco está lento para as necessidades metabólicas do teu paciente, a diferença veno-arterial aumenta. Então, não é uma variável de perfusão, é uma variável de avaliação do fluxo sanguíneo. Por isso que precisa combinar. Esse é um estudo do Davi. O Davi foi um residente nosso. Hoje em dia ele está em Recife, ele é pernambucano. Né? Onde ele avaliou o delta-PCO2 na UTI. Né? O que a gente vê aqui? Aqui é delta-PCO2 anormal versus normal. Anormal, nesse estudo, é maior que 6. Tá? Que é em geral, é o que a gente usa, de 6 a 8, mas a gente mais usa o 6. Veja que os pacientes chegaram, após a ressuscitação inicial, aquela coisa de desafio hídrico, 20 a 30 ml por quilo, bababá, né? Veja que a saturação venosa central dos pacientes que tinham débito cardíaco, ou tinham um delta-PCO2 alargado, era bem diferente dos que tinham normal, né? Ou seja, eles tinham um débito cardíaco mais adequado, saturação venosa central melhor, né? Em comparação. E veja o que acontece com o lactato, né? O lactato nos pacientes que tinham débito cardíaco e que tinham delta-PCO2 normal, ou, portanto, um fluxo sanguíneo mais adequado, eles foram clareando o lactato, enquanto os que tinham delta-PCO2 anormal não clarearam o lactato. Tá? Então, assim, aqui já tem uma combinação de parâmetros. Se manipular o débito cardíaco, o valor do débito cardíaco fosse bom, que nem a história da pressão arterial que eu falei antes, esse tipo de estudo não dava negativo. Esse é um estudo do Gattinone, na época que se buscava valores supranormais de transporte de oxigênio. Eles randomizaram 3 grupos, um grupo controle, um grupo para índice cardíaco, que, se eu não me engano, era 3,5, e um grupo para saturação de oxigênio. Não teve diferença de mortalidade em nenhum deles. Foi igual. Igual. Tá? Se manipular, então, o débito cardíaco, o valor, buscar um valor que garantisse perfusão, todos nós estaríamos fazendo isso. Botava lá um Swan-Gas, botava uma medida de débito cardíaco por curva de pressão, e a gente media o débito cardíaco, achava um número, esse é o número que eu quero e pronto. Mas não funciona. Esse é um estudo que a gente publicou agora no final de 2020, onde, o que a gente mostra nesse estudo? Nós estudamos pacientes com choque cardiogênico, né, onde a gente dava um suporte mecânico bastante avançado, né, a gente usava Impella ou ECMO veno-arterial, né, eram pacientes que passaram pelo balão de contrapulsação, que dá um débito cardíaco bem inferior a essas tecnologias. A gente aumentava o débito cardíaco desses pacientes, obviamente, mas
só sobreviveu quem tinha um lactato que clareava. Ou seja, nos que não sobreviveram, o médico que estava no beira-leito deveria, na verdade, estar atento para o débito cardíaco dele e avaliar a adequação e, eventualmente, aumentar esse débito cardíaco se fosse possível. Naqueles que isso não foi feito, morreram mais. Morreram mais. Muito bem. Vamos para a pressão periférica agora, então? Pressão periférica é uma outra medida atrativa. Tá? Ela é reproduzível se vocês treinarem e fizerem sempre igual. Tá? Nós recomendamos, o nosso grupo, fazer, eu vou voltar aqui porque o fiozinho sumiu, né? Fazer dessa forma. Tá? Pegar uma lâmina, ir na polpa digital, pressionar até a polpa ficar bem, bem pálidazinha. E aí liberar. Tá? Muito bem. Como é a fisiologia da perfusão periférica? Então, primeira coisa que eu quero destacar, quando a gente fala em perfusão periférica, não é porque a gente está medindo no dedo ou na pele. Periferia nisso é periferia do ponto de vista de distribuição de fluxo. Vocês têm que lembrar isso também. Tá? Órgãos centrais, cérebro, né? Coração, e os periféricos, pele, músculo, subcutâneo e território esplâncnico. Tá? Por que então medir a perfusão periférica, nesse caso, pele e subcutâneo, é interessante? Esse território ele é pouco autorregulado. Ele é muito dependente de pressão-fluxo. Responde, portanto, ao tônus adrenérgico, controle simpático. Tá? É um reflexo, em parte, da microcirculação, porque, claro, os pequenos vasos que nós estamos comprimindo e depois liberando, eles não deixam de ser microcirculação, tem a questão endotelial que envolve, etc. E a reperfusão é vista em tempo real. Quem não trabalhou em emergência, imagino que vários de vocês trabalharam ou fizeram um bico, seja como residentes ou médicos experientes, que é aquele paciente que chega com choque hemorrágico, gelado, pálido, nós fazemos volume, eventualmente damos produtos do sangue, e aquele paciente acorda e aquece, né? É exatamente isso que a gente vê na perfusão periférica. Tá? Então, o controle metabólico e autorregulação é muito fraco nessa região. Então, nós estamos enxergando a redistribuição de fluxo muito baseada pelo simpático. Por isso que é atrativo. Tá? E como disse o Álvaro, né, nós todos negligenciamos a perfusão periférica, mas nem todos. Os pediatras não, viu, Álvaro? Os pediatras sempre usaram. Os neonatologistas também. A perfusão periférica, mesmo em pacientes adultos, complexos, com choque séptico e outras situações críticas, está relacionada à disfunção orgânica, está relacionado até à lactatemia. Então, são os parâmetros, diferentes parâmetros de perfusão periférica, são parâmetros que têm utilidade clínica. Tá? Nesse estudo da Lara, né, que é observacional, vocês vejam que, da mesma forma que o estudo anterior, né, o tempo de enchimento capilar estava relacionado a uma hiperlactatemia mais importante, quando ele estava normal, SOFA, e até a mortalidade hospitalar. Veja a diferença de mortalidade hospitalar nesse estudo. É um estudo observacional, feito em emergência. Vocês viram, um paciente que chega na emergência, com a condição que for, uma sepse, um outro quadro inflamatório, e o tempo de enchimento capilar estiver normal, esse paciente provavelmente ainda está muito bem. Fisiologicamente, ele está compensado. Ele tem mecanismos que ainda estão funcionantes. E, por isso, talvez ele precise de menos ressuscitação, que é um dos temas da aula de hoje. Será que eu estou enrolando o Álvaro? Né? O Álvaro sempre me cobra, né? Fica me enrolando, pô. Então, a gente tem que pensar o que fazer, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu vou dar um exemplo, ou exemplos. Eu gosto muito desse estudo. Esse estudo é do grupo do Benoit Vallet. Né?
eles dividiram os pacientes para transfundir. Tá? A decisão era transfundir ou não transfundir. Eles dividiram os pacientes em 2 grupos. Um, que eles transfundiam de acordo com as recomendações, os guidelines da Sociedade Francesa, tá? De hematologia. Tá? Simplificando, basicamente é aquela história de gatilho de hemoglobina de 7. Tá? Então, anemia isovolêmica, esse é o tema, anemia isovolêmica. Quando que eu transfundo? E os outros pacientes pela saturação venosa. Veja que interessante. Sempre, observe, sempre que a saturação venosa central estava diminuída, mostrando que havia um desequilíbrio de O2 e O2, que o transporte de oxigênio era insuficiente, tá? A anemia era, portanto, fisiologicamente importante, a transfusão aumentou o transporte de oxigênio, e vocês veem o que acontece com a saturação venosa de todos os pacientes, de quase todos, aumenta. Alguns piorou, mas de maneira geral aumentou. Tá? Quando a saturação venosa era maior que 70%, eu estou assumindo, então, que o transporte de oxigênio, a relação de O2 e VO2 estava boa, equilibrada, transfundir não aumentou a saturação venosa, ou seja, até piorou em vários pacientes, tá? Mas não trouxe qualquer benefício fisiológico. Então, nesse estudo, inclusive, eles transfundiram menos, tiveram menos complicações no grupo que eles usaram a saturação venosa central como guia para transfundir. Mesmo grupo do Benoit-Vallet. Agora avaliando o delta PSO2, principalmente. Eles pegaram pacientes com choque séptico, que fizeram o early goal, passaram pela normalização do DO2 e VO2, entre aspas. Qual era a variável que sugeria a normalização? Uma saturação venosa central maior que 70%. Mesmo assim, metade desses pacientes tinham um delta PSO2 alargado e mantinham sua hiperlactatemia. Ou seja, eles não tinham sua ressuscitação terminada, completada. Né? É muito interessante, é um estudo fisiológico extremamente elegante. Né? Então, vocês vejam aqui o lactato, tá? Vocês vejam aqui eles mediram o débito cardíaco, vocês vejam como era diferente. Tá? Ou seja, eles tinham a variável de fluxo, o delta PSO2 estava dizendo que eles tinham uma diferença de fluxo, né? Mas a saturação venosa central não mostrava isso. Então, nós precisamos combinar as coisas para poder saber se meu paciente está bem ressuscitado. Agora eu estou chegando no fim da minha apresentação. Esse é um estudo que nós fizemos, junto com o Glenn. Tá? A gente avaliou 90 e poucos pacientes sobreviventes de choque séptico. Todos esses pacientes que a gente olhou nesse estudo sobreviveram ao choque séptico. Veja que interessante, o Álvaro já destacou isso no estudo anterior, que foi mostrado. Vejam que o lactato clareou nesses pacientes. Claro que clareou. Eles sobreviveram. Mas veja que 50% deles tinham lactato anormal 24 horas depois. Anormal 24 horas depois. Mas as variáveis dependentes de fluxo, como saturação, delta PSO2, tempo de enchimento capilar, mais de 90%, olhando de maneira geral, assim, tinham elas normais. Os sobreviventes tinham elas normais. Tá? Veja a microcirculação, que foi medida, a gente mediu com SDF, era uma bagunça, né? E não teve diferença. Então, veja que a microcirculação é difícil, não é um bom parâmetro de ressuscitação ainda. Ainda não sabemos o que fazer com isso. Mas eu quero destacar isso aqui, que as variáveis mais sensíveis de fluxo e não uma variável metabólica no lactato, para a imensa maioria dos pacientes que sobreviveram ao choque séptico, elas já estavam normais 24 horas depois, ou próximas, quase todos os pacientes. Por isso que é atrativo essa combinação, e aí entra também a perfusão periférica. Bom, por que nós decidimos fazer o Andrômeda? Um dos motivadores foi esse estudo, é um estudo piloto do Van Gennep, um estudo holandês.
Tá? É um estudo piloto com poucos pacientes. Tá? Aqui, vocês estão vendo a randomização, 15 por 15, tá? Onde eles randomizaram para guiar a terapia hídrica, reposição volêmica no paciente com choque séptico, pelo tempo de enchimento capilar, por perfusão periférica. Aí, os achados que vocês já estão sabendo, volume menor, menos disfunção, a questão da disfunção orgânica também aconteceu, e alguma sinalização em tempo de hospitalização. Mas o que era muito destacado era que eles tiveram uma evolução muito parecida, os dois grupos, é um estudo pequeno, mas já, veja, mesmo num estudo tão pequeno, com 30 pacientes, a diferença de volume era muito importante. Então, isso que eu quero destacar. Então, nós bolamos o Andrômeda. Como eu já falei, então, ressuscitar por lactato é muito atrativo, mas tem armadilhas. Quais são essas armadilhas? Fontes não hipóxicas de lactato. Tá? O lactato, o clínico, mesmo o clínico de lactato, ele sempre olha o passado recente, mas ele olha o passado. Ele não é rápido, tão rápido assim. Eu preciso de 2 horas para avaliar um clínico, por exemplo. Pelo menos 2 horas. Tá? É muito difícil eu avaliar o clínico de lactato em tempos curtos, como 1 hora ou 30 minutos, menos ainda. Né? É muito difícil. Tá? Nenhum laboratório de excelência de laboratório consegue ter nós conseguimos ter confiança ou certeza que o lactato está clareando. Né? Então, ele dá uma olhadinha no passado. Tá? Ele não é em tempo real. Já a reanimação por perfusão periférica, ela fornece isso em tempo real. A gente aumenta o fluxo por volume, usando o inotópico, e a gente está enxergando isso. Né? E aí a ideia era essa, que talvez a perfusão periférica, por tempo de enchimento capilar, nos permitisse dizer assim, opa, esse paciente parece bem ressuscitado, eu paro de dar volume e até poderíamos discutir outras medidas de ressuscitação. E o estudo demonstrou exatamente isso que vocês já sabem. Houve bateu na trave em termos de diminuição de mortalidade, né, com esse tipo de análise, tá? Mas na análise bayesiana, que o Álvaro destacou, realmente mostra que tinha uma diferença significativa. Mas mesmo o empate aqui não serve, né? Pela simplicidade, como foi falado. Mas desfechos secundários foram significativos. Por exemplo, disfunção orgânica. E aqui a parte do volume, né? Interessante, realmente se usou menos volume. E mais legal ainda, no momento que a gente randomizou os pacientes, 1 de cada 4 pacientes não precisou receber qualquer volume adicional. Eles receberam aquele desafio hídrico usual da emergência, né, da situação de emergência, os seus 20 ml por quilo. Se o tempo de enchimento capilar estava normal, pelo protocolo, a gente não dava mais volume. 1 de cada 4 não recebeu uma gota de volume. Tá? Vocês vejam, então, que interessante isso. Né? Então, para concluir, parâmetro de perfusão individual tem limitação. Nós precisamos combinar. Não pode ser um parâmetro. Então, uma abordagem multimodal que integra a macrohemodinâmica, a metabólica, a periférica, e, quem sabe, no futuro, a microcirculação, é que vai superar as limitações. Era isso. Muito bom. Obrigado, Gilberto. Excelente aula. Bem a forma do Gilberto fazer as apresentações deles. O Gilberto esteve com gente aqui várias vezes em congressos que nós organizamos na Sotipa e nos congressos brasileiros. O Gilberto tem sempre esse jeito muito Jean-Louis Vincent também, né? De fazer abordagem muito baseada em fisiologia de beira de leito, interpretando múltiplas variáveis. Quer dizer, não há resposta direta nenhuma, né, para esses doentes complexos, como disse o Rafa
alguma hora atrás. A importância de você interpretar os dados de uma forma multimodal e criar um quadro fisiológico, tentando entender aquilo que está acontecendo com o doente e o que vai acontecer com cada uma das abordagens terapêuticas que a gente fizer. Mais volume, mais droga vasoativa. Acho que é um exemplo daquilo que vocês devem fazer na beira do leito, na tentativa de entender e de interpretar esses dados que a gente pode coletar de uma forma fácil, corriqueira nos nossos doentes com choque. Acho que está aberto para perguntas, para comentários. Vamos lá, senão eu faço perguntas para vocês. Quem é que quer fazer alguma pergunta? Os residentes é uma boa, né? Os especializandos. Vamos lá. Não, temos vários residentes, vários especializandos, aí tudo misturado. João, você que estava muito interessado e vai fazer algumas apresentações amanhã de hemodinâmica, queria que você fizesse algum comentário, alguma pergunta para o Gilberto. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Bem. Sim. Beleza. Muito boa aula do doutor. Muito completa, inclusive, foi uma coisa que mais me chamou a atenção. E até por sinal, né, eu já vou fazer uma aula sobre o uso de vasopressores, né, na ressuscitação volêmica, né, associar a ressuscitação volêmica no choque. Tem alguns artigos que eu, inclusive, acabei lendo, o doutor citou aí na aula, achei legal. Eu achei bem, acho que estou no caminho certo para a apresentação de amanhã. Mas acho que assim, o mais importante que vem se delineando ao longo desses últimos estudos, né, e na verdade nem são últimos, né, nesses últimos 20 anos, é que o lactato ele tem um valor de marcador, né, não deve guiar uma ressuscitação volêmica, né, não é bem por esse o caminho que tem que ser seguido, né. Hoje a gente sabe, tem acesso a muito mais outras variáveis que permitem esse ajuste fino, né, que o lactato, óbvio, ele teve sua importância histórica, inquestionável, mas que hoje é mais um marcador do que qualquer outra coisa, né? O estudo do Hernandes mostrou isso, né? Aquela discrepância, né, entre uma dosagem de lactato já diminuindo uma sobrevida em 100 dias para 50%, né? Enquanto nenhuma dosagem de lactato alterado mantém uma sobrevida em 100 dias acima de 90%. Eu acho que é mais isso. E toda a abordagem muito boa do doutor ali sobre a hemodinâmica envolvida. Muito bem. Quer fazer algum comentário, Gilberto? Não, acho que eu quero ouvir. Quero ouvir mais gente. Vinícius, alguma coisa, Vinícius? Os colegas já comentaram um pouco do que realmente a gente tem visto no curso de monitorização hemodinâmica, e o que vem me trazendo muito à mente esses estudos é que, de fato, o que a gente vê na beira do leito, muitas vezes, é complementar, assim, e às vezes acaba deixando a nossa avaliação clínica, muitas vezes, em detrimento do marcador como lactato, e que às vezes na correria do dia a dia acaba desfocando o fato da gente ir lá na beira do leito checar e revisar a diurese do paciente, olhar o balanço, ver quanto que ele está perfundindo a cada medida que a gente toma. Então a gente fica muitas vezes dependente de esperar o laboratório vir coletar esses exames, e que isso de certa forma não é essencial, mas pode ser feito melhor, né? Então a gente começar a ver, chegar novamente mais para o lado do doente, fazer uma medida, revisar essa medida, então está realmente acompanhando isso. Acho que esse que é o grande, ver essas tendências, né? Muito tem se falado em tendências e não em valores absolutos, e a gente começar a ver essas tendências da maneira dinâmica com que elas se apresentam, né? E não muitas vezes ficar preso e agarrado a esses marcadores pontuais que muitas vezes nem estão no mesmo tempo que o doente, né? Não é infrequente a gente pegar um paciente aí em pós-operatório, por exemplo, o paciente que chega na admissão, a gente vai lá, estuba o paciente, quando chega a primeira gasometria, às vezes 1 hora depois, o paciente com lactato de 8, 9, e o paciente clinicamente bem quente, bem perfundido, quer dizer, é incompatível aquele exame com o paciente que a gente está vendo. Então, é ter um pouco disso na nossa prática, mas em resumo, a aula realmente foi muito boa. Acho que essas evidências vêm bastante confluentes com o que a gente vem fazendo,
E mais uma vez aí, doutor, obrigado pela disponibilidade na aula de hoje. Obrigado, Vinícius. Muito bem. Gilberto, queria algum comentário teu no trabalho que nós vimos hoje, lá do grupo do Glenn, com 42 doentes. 6 horas depois, ainda nós tínhamos 1/3 dos doentes que ainda não tinham o tempo de preenchimento capilar normalizado. O que deve estar acontecendo com a microcirculação e qual que seria a tua sugestão de abordagem, de tentar entender o que está acontecendo nessa situação e de opções terapêuticas na beira do leito? Ok. Bom, eu tinha dito que perfusão periférica também tem suas limitações depois desse momento mais inicial, né? Os estudos, esse tipo Andrômeda, e mesmo esse estudo, pouco abordou o tempo de enchimento capilar a partir de um número X de horas. Mas eu não preciso explicar muito para vocês. Vocês imaginam um paciente com choque séptico, com a sua doença endotelial em progressão, não pensa que porque eu estou ressuscitando, eu estou resolvendo o endotélio desse meu paciente, por exemplo, e eu estou botando vasopressor, eventualmente, porque se esse meu paciente estiver muito hipotenso, eu não vou esperar o efeito do volume, eu vou dar vasopressor, né? E é bom dar vasopressor precoce, mesmo em choque séptico, mesmo em outras situações, né? O meu paciente talvez seja um idoso, que tenha vasculopatia, diabético. Então, o tempo de enchimento capilar ele é muito bonito quando as alterações são, eu vou usar um termo, grosseiro, né? Só que óbvio, né? Que é a imensa maioria desses pacientes que foram estudados. Mas depois que a ressuscitação andou, o tempo de enchimento capilar pode ter suas limitações, né? A microcirculação alterada pode alterar o enchimento capilar, obviamente, claro que sim, né? Então, aí, isso não foi estudado, né, Álvaro? A partir de algumas horas de ressuscitação, será que eu posso continuar usando o tempo de enchimento capilar? Essa resposta eu não tenho. E acho que posso especular, vai ser muito limitado o uso do tempo de enchimento capilar, depois de algum tempo, né? Você acha que é possível que muitos desses doentes já tenham alterações microcirculatórias, com trombose, com baixa reatividade da microcirculação e que, mesmo que eles já estejam otimizados do ponto de vista da ressuscitação hemodinâmica, esses doentes vão levar um tempo para poder recuperar novamente a sua perfusão periférica? Ou, eventualmente, a gente teria alguma outra estratégia, como, por exemplo, um doador de óxido nítrico, ou você acha que a prostaciclina pode ser uma alternativa? Agora estamos pensando em alternativas hipotéticas para o futuro. Bom, avaliar a microcirculação ainda é difícil. Bom, vamos trazer para a nossa realidade, né? Nós aqui que estamos na mesma realidade. Talvez a gente comece a pensar que a microcirculação está muito alterada quando tem uma dificuldade para captar oxigênio. Como é que a gente vê isso? Usualmente com hiperóxia venosa, né? Ou, como aquele estudo do Benovallet, que eu falei, do paciente que passa pela ressuscitação inicial, né, do choque séptico, tem uma saturação venosa central normal. Esse já é uma sinalização de que algo está acontecendo com esse paciente, que ele já não está captando bem oxigênio, não. Que é uma saturação venosa central pseudo-normal, né? Que é comum em choque séptico. Então, talvez eu tenha que, de novo, integrar mais coisas, né? Então, se eu estou desconfiado que a microcirculação está alterada, eu tenho que procurar outras variáveis, e uma delas é a hiperóxia venosa. A hiperóxia venosa em choque. Hiperóxia venosa, muito provavelmente, ele tem uma disfunção microcirculatória ou mitocondrial, ou um ou outro, né? Ele não consegue extrair oxigênio de forma adequada. Ou ele tem um shunt muito, muito complexo, e em geral as coisas andam juntas, né? Ou mitocondrial, como eu mostrei num estudo que a gente fez também, né?
Bom, usar drogas para resgatar esse momento, para resgatar a microcirculação, infelizmente nós não sabemos ainda o que fazer. Os vasodilatadores, não existe uma evidência completa de que eles resgatam a microcirculação. O que talvez os vasodilatadores façam, por exemplo, nitroglicerina, um doador de óxido nítrico, é melhorar o fluxo, porque ele vai permitir ele vai diminuir a pressão circulatória média. Eu vou chamar, vamos simplificar, vai diminuir a PVC, se for o caso, e ele vai criar um gradiente favorável ao fluxo na microcirculação, mas não necessariamente abrir a microcirculação. Né? Os estudos são que olham a microcirculação como se fosse um microscópio, né? Não mostram isso com uma clareza óbvia. Mas talvez seja um mecanismo também por aí, né? É muito interessante, porque eu tenho um estudo de mestrado do Vinícius, que eu ainda não publiquei, mas que já foi feito muito parecido pelo Alexandre Lima, lá em Rotterdam, que pegou pacientes com choque séptico ressuscitados, que tinham tempo de enchimento capilar alterado, né? Maior que 5 segundos, 5 ou mais segundos, e a gente dava nitroglicerina por 1 hora em doses crescentes, a gente quadruplicava a dose de nitroglicerina em 1 hora, de 15 em 15 minutos, chegava uma dose bem alta, né? Os pacientes não ficam hipotensos, não altera a dose de norma, não acontece nada. Tá? A PVC cai pouco, mas o tempo de enchimento capilar normaliza. É muito legal de ver isso. Os pacientes ficam mais rosadinhos na frente da gente. Isso é uma ponte. Se tiver um lugar para nitroglicerina, ou prostaglandina, ou seja o que for, isso é uma ponte para alguma coisa. Eu não sei qual vai ser o uso clínico disso. Como terapia propriamente dita, não. Talvez é um ganha-tempo. Mas é especulativo isso. Eu vi uma discussão no congresso agora em Bruxelas do Ian com o Maurício, com o Secone, discutindo um caso clínico. E aí tinha um moteamento de pele, e o Ian disse assim, para esse doente aí eu faço nitroglicerina, mas tem que fazer numa dose 4 vezes a dose, que foi aquele trabalho com o Alexandre que ele fez. Né? O Maurício virou para ele, você é louco, você vai fazer muita hipotensão. Aí ele disse assim, você não faz nitroglicerina porque você é um covarde. Não, isso daí não deve ser feito. Eu posso até mostrar, se vocês quiserem. Já tem essas coisas também. Legal. Mas acho que não tem evidência nenhuma de que isso tem um efeito clínico. Acho que essas são ainda terapias são bastante experimentais, mas acho que esse é eventualmente um caminho. E você já está, de alguma forma, pesquisando isso. Muito bem, queria ver alguns comentários finais. Tem vários coordenadores aí de UTI. Alguém quer fazer algum comentário? Carol? Danilo? Oi, doutor. Boa noite. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, Rafa, quer falar? Eu ia falar, mas primeiro... O Rafa vai fechar depois aí, que o Rafa é o nosso especialista na área, Rafa. Fique aí. Então tá bom. Vai lá, Carol. Bom, queria elogiar o Dr. Gilberto, foi realmente excelente. Acho que uma aula ela é boa quando ela vai te trazendo dúvidas e ao longo do período ele vai te sanando as dúvidas, porque ele sabe quais são as dúvidas que você vai ter ao longo da aula. Então, realmente, assim, ao longo da apresentação, as dúvidas foram sendo sanadas. Acho que os pacientes que a gente tem em UTI são pacientes muito complexos, né? Eles têm múltiplas comorbidades, muitas informações se contradizem, fazem com que as monitorizações não sejam uma única variável, nos diga uma resposta exata, né? Então, a gente precisa de múltiplas variáveis para poder tomar a melhor decisão e muitas vezes tendo que reavaliar esse paciente muito frequentemente, porque as condutas podem ir mudando ao longo do período, né? Eu queria saber só do Dr. Gilberto se ele tem alguma variável que seja preferida dele, ou algumas que ele acha que possam ser mais fidedignas e que ele opte por elas, ou se cada paciente é um paciente e
Depende muito do momento. Eu amo Obrigado. todas e odeio todas. E cada Ele paciente é ama um todas paciente. e odeia todas. E cada paciente é um paciente. É a tal história do banquinho, né? Isso aí. Ser colocado um banquinho do lado e você fazer as intervenções e medindo várias variáveis e otimizando cada uma das variáveis que o doente está precisando para aquele momento. É. Mas eu vou fazer um comentário em cima disso, apesar de... Legal. Eu vi assim que algumas pessoas falaram, parece assim, vamos se descolar do lactato. Não é essa a mensagem, viu? Não é essa a mensagem, tá? O lactato ainda é, veja que a saturação venosa, delta PCO2, nenhuma dessas variáveis são variáveis de perfusão, são variáveis de macrohemodinâmica. A única variável que se aproxima de perfusão é o lactato. Se aproxima, olha o que eu estou dizendo. Tá? Então, por isso que se o lactato está normal, eu vou exagerar, por favor. Eu não dou bola para nenhuma variável hemodinâmica, se eu estiver discutindo choque, obviamente. Né? Eu estou exagerando, tá, pessoal? Não é bem assim, né? Mas se o lactato está normal, eu sei que alguma coisa muito errada está acontecendo no meu paciente. Então, também não é para se discutir. O lactato ainda continua sendo meio que central nessa discussão aí que nós estamos falando. Né? Tanto é que todos esses estudos, eu vou destacar de novo, partem de hiperlactatemia. E não fique satisfeito enquanto o lactato não estiver normal. Né? Eventualmente, você não precisa fazer nada, mas ele é um marcador que alguma coisa está acontecendo de errado. Legal, Tá essa errado, mensagem exato. também é importante. Mais alguém? Danilo, Fer, querem fazer algum comentário, por favor? Oi, doutor, boa noite. Oi, Danilo. Bom, na verdade, o doutor tirou da minha boca, literalmente, eu ia falar que acho que, no fim das contas, o banquinho ainda é o que vale muito, né? Tem todas as variáveis, como o Gilberto comentou, odeia todas, ama todas, mas se você sabe o que está acontecendo com o teu doente, olhando para ele, acho que até a fala do Gilberto a respeito de o doente ficar rosinha na nossa frente, é algo que é muito, muito simbólico, eu acho, sabe? Então não adianta, eu quero dizer isso talvez mais para os meninos aí, que eu saber todas as variáveis, ter lá o DO2, calcular, ter débito cardíaco, ter todos os parâmetros, eu não saber o que está acontecendo lá na beira-leito com o meu doente. Acho que até o Vinícius que comentou alguma coisa assim. Mês passado, doente com 12 de lactato, e eu estubei. E o pessoal olhou para mim e falou, mas como assim? Eu falei, mas eu tô vendo meu doente, ele tá urinando, ele tá quentinho, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Acho que esse é o ponto, sabe? Não dá para sair estubando todo mundo com lactato de 12, mas eu olhei para o meu doente. Acho que essa é a questão que o banquinho é o que vale no fim das contas, né? E ficou bem, Danilo? Porque 12 de lactato. Ficou, doutor. Tava débito urinário bom, quentinho, periferia, droga baixa. Era o pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas enfim, ele tava super bem. Eu tava vendo o doente, esse que é o ponto. A confiança não foi no exame, foi porque eu conhecia o meu doente. É isso que eu quero dizer. A gente tem que ter todas as variáveis, mas tem que saber em que momento tá o nosso doente, né? Do choque. Legal. Mas Rafa, provavelmente o lactato dele 1 hora antes estava 20. Isso que tu está nos escondendo, né? Por isso que tu ficou tranquilo. Eu não tinha lactato de antes, ele tinha chegado no UTI. Então, tá bom. Tá bom. Rafa? Bom, gostaria de agradecer imensamente essa aula do Dr. Gilberto. Sempre uma experiência muito boa poder assistir uma aula do Dr. Gilberto. Eu tive o prazer de, como presidente do Congresso Sul Brasileiro em 2019, contar com a presença e com a ajuda do senhor no nosso congresso aqui. Bom, Dr. Gilberto, eu dou algumas aulas aí de hemodinâmica e o meu objetivo é um dia conseguir dar uma aula como o senhor, assim, com tanta clareza.
de poder explicar assim a hemodinâmica, que é algo tão complicado. Acho que a gente daqui sai com a informação de que o paciente com um choque séptico, essa corte de pacientes é uma corte específica, que além de perfusão e oxigenação, eles têm realmente, pela própria fisiopatologia da doença protrombótica de fibrinolítica, uma complicação ali da microcirculação, que vai dificultar, por mais que a gente tenha oferta, a captação de oxigênio pelos tecidos, pelos órgãos. Acho que o João foi meio malvado em falar que lactato é coisa do passado. Eu acho que a gente vai mais na linha ali que o doutor Gilberto deixou, de que a gente vai usar todas as variáveis de uma maneira multimodal, e usando todas as variáveis, seja de perfusão, de oxigenação tissular, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo no nosso paciente. O doutor Gilberto deixou muito claro, e acho que é um raciocínio exemplar, que o paciente que tem uma taxa de extração aumentada é aquele paciente que quer viver, né? Então, aquele paciente que chega na UTI com lactato alto, mas com taxa de extração, saturações venosas mais baixas, é aquele paciente que, eu não sei se ele vai sobreviver, mas ele tem vontade de sobreviver. Diferente do paciente que chega com hiperóxia venosa, aquele paciente, às vezes a gente oferta oxigênio e parece que ele já decidiu que ele não quer sobreviver, que ele não tem mais condições de extrair o oxigênio. Então, eu lembro um dia que estava de plantão e para mim era muito complexo isso, porque eu tinha saturações venosas constantemente altas e o lactato não parava de subir, eu era residente ainda, e conforme a gente vai entendendo o nosso raciocínio hemodinâmico, vai entendendo extração tissular de oxigênio, manejo hemodinâmico para ofertar esse delivery, que esse delivery ele seja apropriado pelo tecido, é bastante importante. O fato da gente não ter um objetivo numérico para débito cardíaco, para saturação venosa, não saturação venosa, mas não ter um objetivo numérico, e sim a gente, né, como o Danilo estava falando, a gente customizar o doente também é importante. Nós temos que ter uma tendência ali, principalmente de débito cardíaco, para que a gente possa ofertar o delivery, assim como o doutor Gilberto falou, dos componentes do delivery, o débito cardíaco ele é o mais importante, é o que a gente consegue manipular utilizando pré, pós, carga e contratilidade. Resumindo, né, doutor, como o senhor dá uma aula com maestria, parece ser um assunto que ele é simples, mas na beira do leito é extremamente complexo, e a gente está sempre correndo atrás ali do paciente com choque, uma doença tempo-dependente, e a gente vai precisar sempre utilizar qualquer ferramenta. O senhor deixou bem claro que não devemos abortar nada, nem muito menos o exame físico, né, a clínica do doente, e acho que realmente a gente começa pela clínica, meta perfusional, meta de oxigenação, e quando possível alguma monitorização mais avançada, e mesmo assim a gente sempre é um grande desafio ressuscitar o paciente, oxigenar os tecidos. Muito obrigado pela apresentação, senhor. Muito bem. Gilberto, acho que estamos no fim. Obrigado pela tua participação. Acho que ficou claro o quanto foi importante, né, essa motivação de fazer as pessoas pensarem. Acho que foi um momento muito agradável. Espero que a gente possa contar com você outras vezes aqui. Tá bom? Às ordens. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigadão, pessoal.